Perfeito. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do nosso ciclo de eventos de sistêmica. Vamos entrar no mundo da terapia familiar sistêmica com a Viver Mais Psicologia. O ciclo de eventos faz parte da divulgação da formação e pós-graduação em terapia familiar sistêmica. Eu me chamo Amanda, eu faço parte da equipe da Viver e vou estar com vocês durante o evento de hoje. O ciclo de eventos, ele é elaborado especialmente para que vocês conheçam o nosso curso de formação em terapia familiar sistêmica, e é ideal para quem tem curiosidade sobre a sistêmica e para quem também já iniciou seus estudos, conhece e quer saber um pouco mais sobre a potência que essa abordagem oferece. Antes do conteúdo, eu quero que todo mundo saiba que no fim dessa aula eu vou mostrar todas as informações sobre o nosso curso. Lembrando que temos vários bônus válidos até segunda-feira, então se você chegou aqui hoje, fique até o final para garantir os nossos bônus exclusivos. E quem já está acompanhando a gente por aqui e é graduando ou já atua na clínica, fiquem à vontade para compartilhar aqui no chat com a gente. Os nossos eventos também têm espaço para os estudantes de psicologia. Saibam que vocês podem iniciar a formação a partir do sétimo semestre da graduação. E se você deseja aprender a importância das relações e dinâmicas familiares na saúde mental, o nosso curso oferece o alicerce teórico-prático essencial para enriquecer a prática de vocês. Hoje vamos contar com a apresentação da professora Jaqueline Batista. Ela faz parte do nosso time de professores do curso de formação e pós-graduação em terapia familiar sistêmica. A prof. é psicóloga e neuropsicóloga, tem formação na abordagem clínica, sistêmica familiar, é especialista em terapia familiar, avaliação psicológica, gestão de pessoas e docências de ensino superior. É professora universitária de graduação e pós-graduação há 9 anos, atuando em consultório como terapeuta familiar e de casal há cerca de 10 anos. Atua também como psicóloga educacional e gestão disciplinar. Encontra-se na coordenação do curso de formação e pós-graduação em terapia familiar sistêmica da Viver Mais Psicologia. Então, hoje vocês estarão conhecendo a importância da abordagem sistêmica no entendimento e manejo do rompimento de relações. Saibam que há 10 anos a Viver Mais está comprometida em transformar psicólogos em psicoterapeutas completos. Nós começamos nossos cursos na modalidade presencial e em 2020 nos reinventamos com o ensino online e ao vivo. Desde então, alcançamos alunos em diversos estados do Brasil que se reúnem mensalmente de forma síncrona, online e ao vivo com suas turmas e professores. Nossa missão é continuar transformando profissionais para que possam gerar transformações. Agora nós vamos colocar um vídeo bem rapidinho dos feedbacks das nossas queridas alunas Sabrina, Júlia e Bianca, que comprova um pouquinho do que estamos falando. Muita coisa boa nessa experiência. Aproveito também esse momento para, primeiro, agradecer a oportunidade de conhecer vocês, né, de ter essas trocas, como a gente falou. Eu comecei após, logo em seguida da graduação, então eu lembro que eu comecei junto com os atendimentos. Então, eu estava muito insegura para começar a atender, meio perdida em como ser uma psicóloga sistêmica. E após veio como uma luva para esse momento que eu estava vivendo. Então, me trouxe muito mais segurança profissional, porque eu tinha supervisões mensalmente e tinha as aulas também, então naquele momento aqui 2021 foi bem importante ter todo esse suporte que a gente tinha, não faltava uma supervisão, né, porque fazia muita diferença para mim, perceber também as vulnerabilidades dos colegas e que eu não estava sozinha, então para mim foi bem importante, acho que eu saio hoje da pós muito mais segura da minha prática profissional também, com muito mais ferramenta de tudo que a gente aprendeu ao longo desses anos e acho que até conexões com professores que vão além, assim, da aula, né? Então, a professora Jaqueline, a professora Ana Paula, muito queridas, então sempre me senti muito acolhida por elas durante as aulas e sei que são pessoas que a gente pode contar fora também da Viver, né? Fora da pós, então acho que foi bem importante essas conexões com as pessoas que a gente foi conhecendo também ao longo do Oi, caminho. meu nome é Júlia, sou psicóloga clínica e de
reabilitação e hoje sou pós-graduanda em terapia familiar sistêmica pela Viver Mais Psicologia. Há mais ou menos um ano eu estou no curso e desde então foram várias surpresas positivas em relação aos benefícios que a gente ganha em realizar a pós com a Viver. Acredito que o principal deles seja o benefício de poder atender na clínica escola da Viver Mais, se aprimorar na área clínica, ter mais experiência, ter contato com pessoas de vários lugares do Brasil e, além disso, receber um desconto na mensalidade, o que favorece com que a gente continue estudando, o que dá um gás também para que a gente continue atendendo pela clínica escola, além de estar realizando o nosso estágio, que já seria obrigatório de qualquer forma. Eu iniciei os meus atendimentos na clínica escola logo nos primeiros meses de pós-graduação. Desde então, eu tenho esse auxílio para o pagamento da mensalidade. Então, esse, para mim, é um dos principais benefícios de realizar a pós-graduação na Viver Mais, além, é claro, das aulas teóricas com professores super capacitados e a realização de supervisão em grupo, onde a gente compartilha um pouquinho dos nossos casos, ouve os casos dos colegas também, e a partir disso a gente acaba aprimorando a nossa prática clínica. Ei, gente, meu nome é Bianca, eu sou aluna de pós-graduação em formação em terapia familiar sistêmica na Viver Mais Psicologia e hoje eu venho recomendar para vocês essa formação que está sendo um amor para mim. Assim, é genial a forma como a Viver consegue conciliar esses dois âmbitos que são muito importantes para a nossa prática clínica, que é tanto o lugar prático, ali dos encontros de supervisão, mas sem deixar de entender a importância da gente ter a teoria para poder praticar. Então, caminhar com esses dois momentos está sendo enriquecedor, porque a gente consegue perceber o quanto que a nossa constante formação ela é necessária e o quanto que a gente precisa investir nisso. Não adianta nada eu só praticar sem ter uma teoria, não adianta só eu estudar sem conseguir colocar isso em prática de uma forma ética e profissional. Então, eu estou muito feliz, muito contente de estar vivendo isso na Viver. Então, gente, a nossa missão é transformar psicólogos em psicoterapeutas completos. A gente entende que a graduação ensina a psicologia e a nossa formação, então, possibilita o aprimoramento para que o profissional torne-se um psicoterapeuta de verdade. Eu convido a professora Jaqueline Batista para iniciar sua aula e desejo uma ótima aula para todos. Olá, oi Amanda, obrigada pela apresentação, muito obrigada, meninas que estão aí no suporte com a gente, muito obrigada por essa troca agora, pela apresentação também. Queridos meus amores, sintam-se todos à vontade para essa nossa aula, é uma aula de muita troca, né? O bacana é que eu, conversando com as meninas, né, trocando assim uma ideia com elas, eu havia preparado tantas e tantas coisas para a nossa aula de hoje, e daí elas assim, Jaque, tu tens uma hora. Conversando com a Priscila, já que tens uma hora, né, para a gente trocar um pouquinho de informação, né, trazer um pouquinho aí dos conceitos básicos dentro da perspectiva, né, o que é a sistêmica e de que maneira que nós trabalhamos e abordamos este conceito aí na nossa pós-graduação. Som, áudio, visão, né, tá tudo certo, ok? Se tivermos alunos PCD, quiserem sinalizar, né, para que a gente possa ter alguma interação diferente, algum discurso também, solicito que vocês passem no chat para mim, tá? Que daí eu faço algumas interações um pouco diferentes aí com vocês. Vejo que tem alguns que já são meus alunos aí na Viver, né? Aproveitaram essa aula para estar aí comigo nessa manhã, para a gente trocar um pouquinho de ideia, um pouquinho de informação. E isso é bem especial, né? Porque a gente vê o quanto que a Viver promove essa interação, né? Entre nós, os alunos, e por mais que seja uma aula aberta, né? A gente permanece juntas aí em todos os momentos. Bom, meus amores, quero trazer, assim, de forma, né, então, por que que eu trouxe isso também, né? Porque meu aluno já está acostumado no meu jeito de dar aula, ela é muito mais dialogada, né? Conversações, trocas, dúvidas, questionamentos, aquilo que, né, que vocês trazem para nós, seja em aula ou em supervisão. Eu gosto de fazer muita troca. Então, quem está assistindo essa aula de hoje vai receber um resumo, né? Um resumão, assim, da minha aula, até por escrito. Depois eu peço para as meninas enviar. Eu posso enviar aqui no chat, um pouquinho antes de encerrar a aula, para ficar mais fácil o acesso, né, das pessoas a este material.
E a minha troca com vocês vai ser mais ou menos nesse manejo, trazendo aí alguns conceitos, propostas, ideias. E também eu digo, né, que é importante vocês pegarem um papel e uma caneta, porque vai ter muito conhecimento na aula de hoje, né? Muita coisa boa aí para a gente conversar. Então, pensando assim, né, na ideia de que a nossa aula é conversar sobre a, a ética profissional e a psicologia familiar sistêmica, são duas coisas que andam juntas, né? São duas performances do psicólogo que elas precisam andar juntas. E aí eu trago para vocês alguns questionamentos, né? Claro, vocês não precisam responder, mas é questionamento para a gente ir pensando sobre isso. Primeiro, eu programei a aula de que maneira? A gente vai conversar sobre as questões éticas, vamos conversar sobre a abordagem sistêmica familiar, e aí vamos fazer uma junção dentro disso, lá na perspectiva clínica, né, lá na parte prática de atendimento terapêutico. É, claro que se alguém tiver dúvidas, perguntas, vocês podem mandar, podem questionar, que daí a gente vai interagindo juntas, né? Sobre essa proposta de aula de hoje. É, então, falando um pouquinho sobre a ética profissional da psicologia, vale ressaltar, né, que a gente tem um documento que ele é fundamental para todos nós, fundamental para todas as psicólogas e psicólogos que atuam, e que eu costumo dizer que esse deve ficar ali na cabeceira da nossa cama, né, no bidê do ladinho da nossa cama, e que a gente tem que ler e reler. Eu sou formada há 10 anos e esse ainda é o primeiro documento que eu procuro quando eu tenho alguma dúvida, alguma questão, né, que de atuação prática mesmo, né? Então aí eu falo, né, que é o nosso queridinho código de ética, né? Nosso código de ética ele tem que andar conosco. Quem aí é graduando, já que isso eu já ouvi, né? Já que eu ainda não li o código de ética. Eu penso que é sempre o primeiro documento, né, que o profissional da psicologia precisa receber lá na primeira fase e fazer a leitura dele. Vocês têm acesso a ele na internet, ele é de domínio público, né? Então vocês podem baixar o PDF do nosso código de ética. Claro, que quando a gente se forma, faz, né, tira o nosso CRP, a gente ganha um exemplar físico, né, junto com o bottom, pelo menos aqui no CRP 12 já tem esse costume também. Mas a gente precisa entender aí os princípios fundamentais do nosso código de ética, o que se torna dever e responsabilidade do psicólogo com relação ao nosso cliente, ao nosso paciente, né? São aspectos extremamente relevantes e importantes. Os nossos deveres, direitos e deveres, eu sempre falo sobre isso, né? O que é de direito do psicólogo e qual é o seu dever diante da prática clínica e do atendimento e do manejo terapêutico com os seus clientes. Além disso, um dos pontos principais, e que isso sim é falado em toda a graduação, é a questão da confidencialidade, do sigilo profissional, né? Quais são os momentos que existe uma exceção do nosso sigilo? Quando que podemos quebrar este sigilo? Né? Quando que é possível compartilhar as informações? Né? Em que momento que isso é, é, existe a possibilidade e quando que é necessário, né? Porque existem momentos em que isso é necessário. Se nós seguirmos a perspectiva do nosso código de ética, nós temos dois respaldos específicos, né, que vão citar de forma bem lúcida para nós, né, que é momentos em que a pessoa vai atentar contra do psicólogo também fazer essa leitura, essa interpretação e este movimento, em que momento que nós vamos, que seria uma exceção, né? Então vamos levar em consideração essa dinâmica terapêutica que a gente tem esses dois momentos. E eu sempre gosto de abrir uma, uma exceção dentro da perspectiva sistêmica, né? Já trazendo um pouquinho da sistêmica nesse momento, que é uma questão do atendimento de famílias, quando você atende famílias, quando você atende casais, quando você atende a criança, né, que está lá no infantil, né, porque a criança, na perspectiva sistêmica, ela é um sintoma de sua família.
né? Então, a criança ela chega com uma demanda no consultório, mas quando a gente vai analisar de fato o processo, claro, não estou falando de crianças atípicas ou com uma questão no neurodesenvolvimento, né? Então, daí a gente sabe que tem uma adaptação familiar, uma boa psicoeducação para ser feita, né? Determinada síndrome, diagnóstico que a criança recebe aí de um desenvolvimento, de um déficit, alguma questão no seu neurodesenvolvimento. Mas uma criança típica, né, em que dita normal, vamos dizer assim, em que chega no nosso consultório com algumas questões. Quando você vai buscar se aprofundar, entender as relações, esse sistema familiar, as conexões que essa criança está envolvida, se não é de um contexto externo, né, de uma vivência que essa criança está tendo na escola, né, ou na família de expansão, né, os parentes, a gente vai entender que ela está se tornando um sintoma de sua família ou do contexto em que ela está vivenciando, né? Uma discussão familiar, uma separação dos pais, às vezes até uma crise financeira que o casal está passando e a criança está recebendo essa repercussão, né? Então a gente começa a entender que quando atendemos uma criança, tem muita coisa aí por detrás para que a gente possa fazer uma investigação e a gente chega aí na questão familiar, né? Então, um psicólogo infantil sistêmico, né? A família sempre estará no processo, né? Já, claro que por orientações do nosso conselho, do nosso código de ética, a primeira sessão costumeiramente já é com os pais, né, para aplicação de uma anamnese, de uma entrevista, para fazer levantamento de informações, mas na perspectiva sistêmica, no atendimento infantil também a gente faz essa chamada para os pais. Então, os pais participam da terapia. E, indiretamente, o psicólogo sistêmico, é um psicólogo infantil, ele se torna um mediador familiar. Ok? Indiretamente ele se torna um mediador, porque ele está ensinando esses pais como desenvolver esse manejo e às vezes ele vai ter uma percepção, né? Uma questão mais aguçada, um feeling ali e percebe que quem está precisando de terapia não necessariamente é a criança, e sim a família, os pais, o casal, né? E aí ele vai fazendo o manejo desse processo. E essa questão da ética ainda, né, voltando agora para a questão da ética, o compartilhamento de informações. O terapeuta sistêmico ele tem que ter esse feeling, como eu citei para vocês, de ter a percepção do que é necessário compartilhar, do que é possível e necessário. Quando criança, a gente precisa desse pai, criança e adolescente, né? Desse pai e dessa mãe ali no processo, até porque eu sou muito diretiva e objetiva em algumas questões, porque financeiramente quem está investindo nesse tratamento são os pais, né? Então eles querem um retorno sobre isso, eles querem ter uma devolutiva do trabalho que nós estamos aplicando com essa criança, com este adolescente. Então, costumeiramente, né, a cada 15 dias, uma vez por mês, os pais vêm para o consultório receber uma devolutiva e você também receber um feedback deles, né? Feedback, palavrinha-chave aí da sistêmica, da teoria da comunicação, receber um feedback deles, de como está esse processo da criança em casa também, né? Porque nós estamos com ela, às vezes, 1 hora por semana, enquanto todas as outras horas do dia e da semana a criança está no seu contexto familiar, né? E é os pais que estão fazendo essa mediação e essa observação também do desenvolvimento dela, da criança, né? Então, esse processo é muito importante. Então, esse compartilhamento de informações, eles vão estar pautados nessa dinâmica da evolução, do desenvolvimento, da desenvoltura, de receber o feedback desta família, né? O que mais essa família precisa ou percebe que existe uma necessidade de desenvolvimento, né? De intervenção do terapeuta, e aí o movimento vai acontecendo, né? Outro detalhe ainda, gente, na perspectiva sistêmica, com respaldo aí no nosso código de ética, são a questão dos, qual é a palavrinha-chave? Conflitos de interesse, né? Os conflitos de interesse. Como é que funciona isso, né? É muito comum, meus amores, principalmente quem está na graduação, que isso aconteça. O que são conflitos de interesse? Vai pensando aí junto comigo, né?
Quando um paciente ele tem uma relação múltipla conosco no processo terapêutico. Ah, e além de meu psicólogo, ele é meu amigo, né? Vocês já devem ter ouvido falar isso. Ou então quando troca. Ah, eu sou mais psicóloga da minha psicóloga do que ele de mim, porque eu vou lá e ele fica falando dos seus problemas, da sua vida, das suas questões para mim. Com certeza vocês já ouviram um pouquinho, né, dessa partilha, dessa experiência, porque eu escuto muito isso também. E isso não é saudável para a relação terapêutica. Quando isso acontece, né, a gente tem que ter o feeling, a percepção se isso vai estar ah, ah, afetando o processo terapêutico desse paciente. Quando o paciente dá presentes para nós, né, é muito bacana, é muito bonito, obviamente. Mas quando isso começa uma troca, vou dar um exemplo de uma situação, todo aniversário o psicólogo dava presente para os seus pacientes, né? Ou é diferente, gente, vamos lá. Quando nós temos uma clínica, um espaço terapêutico, e daí é Natal, você decide dar uma lembrancinha para os seus pacientes. É Páscoa, né? Dessas datas comemorativas, por exemplo, Dia da Criança, e tu decide para todos os teus pacientes. Mas quando acontece uma relação múltipla, né, essa recompensa terapêutica é quando começa a acontecer algumas trocas no ambiente do consultório. É muito bacana quando a gente recebe um presente de um paciente nosso, é muito bonito, a gente se sente recompensada, a gente se sente reconhecida, não é nem recompensada a palavra, é reconhecida, né? Ou quando é nosso aniversário, ok, bacana, legal, obviamente a gente não vai dizer, devolve, leva embora que eu não tô aceitando nada. Não é isso, mas a gente tem que entender qual é a troca, né, que esse processo está sendo realizado comigo, com o meu paciente, se está sendo saudável tanto para mim quanto para ele. Se você se sente angustiado, a sistêmica vai falar muito sobre isso. Quando a gente tem essa percepção no ambiente, no consultório, né, e essa ressonância, estava me fugindo a palavra, a ressonância, que é um conceito da sistêmica, né, que é essa sinergia que acontece entre nós e o nosso paciente, quando você começa a se sentir incomodado, quando você começa a ter uma percepção que aquilo não está sendo saudável nem para você e nem para o seu paciente, aí nós temos determinadas atitudes, né, que daí eu vou compartilhar com vocês hoje do que fazer e como fazer, por exemplo. Então, dentro dessa ideia, gente, só para voltar um pouquinho nessa questão, não quero dizer que você não pode receber presentes, né? Ou dar uma lembrança para o seu paciente em determinada data comemorativa. Mas é uma questão muito importante sobre o nosso posicionamento. Como que está sendo visto esta troca? Às vezes, gente, acontece também, por exemplo, de você receber um convite de casamento, de um casal ou de alguém que você está atendendo, convite de aniversário, de formatura, né? Já que eu não vou. Tudo vai depender do tipo de relação que você desenvolveu com esse paciente. Se ela passou do nível terapeuta e paciente e já está no nível de amizade, existem movimentos necessários a serem realizados. Se ela ainda está num processo e você foi extremamente importante para a vida dessa pessoa, para a formação dela, e ela quer te convidar, ok, ok, você está lá, você comemora, o sistêmico faz isso, ele comemora com o seu paciente os seus ganhos, as suas vitórias, o seu sucesso. Isso é importante, né? Tanto que a gente fala muito no Código de Ética sobre a neutralidade, né? Eu acho importante a neutralidade no que diz a imparcialidade. Mas neutro 100% nós não somos, porque a gente cria vínculo, a gente se envolve, a gente faz parte da história. Bowen vai falar sobre isso. Você faz parte da história do paciente a partir do momento que ele te procura e você começa intervenções terapêuticas. Você faz parte daquela história. Então, a neutralidade na perspectiva sistêmica, ok, no código de ética, na questão ética, isso acontece quando a gente entende o processo do nosso paciente e a gente não se envolve, ou então aquela história eu sei que não é minha, eu não carrego comigo, né? Eu tenho o meu papel terapeuta, psicólogo e papel cliente. Mas nós criamos vínculo, nós fizemos parte da história desse paciente.
né? Então, por isso que eu quero trazer para vocês essa ideia para a gente entender e discernir também ao longo da nossa carreira quais momentos que nós temos que ter atitudes de mudar esse processo, esse tá percebendo que é um conflito de interesse, mudou o interesse desse paciente contigo, não é mais apenas um papel terapeuta e paciente, tem algo acontecendo por detrás que você precisa discernir isso, ok? E às vezes, gente, triste é quando é o paciente que faz esse discernimento, tá? Porque eu também já ouvi de muitas pessoas falando sobre isso. Ah, já que eu percebi que não estava indo mais à terapia, a gente estava mais conversando sobre coisas aleatórias, não estava mais vendo resultado terapêutico, e eu decidi trocar de psicólogo. A minha psicóloga estava sendo mais minha amiga do que a minha psicóloga mesmo, né? E aí isso é o quê? Falta de discernimento, falta de percepção ética, falta de compreender conflitos de interesse no consultório terapêutico, tá? Certo? Todo mundo tá acompanhando a minha linha de raciocínio, né? Eu tô indo, assim. Se vocês tiverem dúvidas, perguntem. As meninas de suporte, se caso eu não ver o chat, sinalizem para mim, tá? Porque eu tô com dois aparelhos aqui. E aí vocês vão concordando, discordando, conversando comigo sobre isso também, tá? É, e aí, outra questão que eu não posso deixar de passar, já que o tema é código de ética, né? É a nova resolução que ainda gera conflito, compreensão de alguns psicólogos, que está na questão da avaliação psicológica, né? E a elaboração de documentos. É uma outra aula que nós produzimos também, nós estudamos juntas dentro das nossas pós-graduações, porque esse é um tema relevante para todos os psicólogos, independente da, da, da abordagem, né? Que é a avaliação psicológica e a elaboração de documentos. São temas extremamente pertinentes e importantes para que a gente possa compreender dentro desse processo, né, da nossa atuação clínica, né, os princípios éticos, a interpretação e a comunicação dos resultados, né, a resolução 006 de 2019 traz toda, né, tem ela até comentada, domínio público, vocês podem baixar com os comentários, né, dos psicólogos, técnicos do conselho, que ajuda muito nessa parte prática também do nosso código de ética. E dentro da sistêmica, na nossa pós-graduação, nós temos uma disciplina que nós chamamos de a avaliação familiar e ciclo vital, né? A avaliação familiar, a gente tem esse pressuposto da avaliação psicológica, no que diz grupos e famílias, né? Porque a avaliação psicológica ela é um processo ou individual, ou em grupo, ou no contexto, né? E no nosso caso, quando a gente fala de grupo, nós estamos falando de uma instituição familiar. Então, na nossa pós-graduação, nós temos uma disciplina que fala especificamente sobre isso, para que a gente possa ter a percepção, a dinâmica e as estratégias terapêuticas para aplicar com esta família também, né? Então, seguindo ainda um pouquinho sobre a nossa abordagem, nós vamos falar sobre alguns conceitos básicos que a terapia familiar sistêmica tem, né? Temos aí três pilares, né? Três pilares que o primeiro nós chamamos da teoria geral dos sistemas. A teoria geral dos sistemas foi constituída por Berta Lanfy, né? Ou Berta Lanfy, depende do jeito de pronunciar o nome do autor, né? Onde ele traz esse conceito biopsicossocial, né, as questões orgânicas, biológicas, a importância de nós olharmos para o sujeito através da sua concepção também genética, de toda a sua estrutura integral, né? A teoria geral do sistema vai trazer essa integralidade, essa percepção do sujeito como um todo. Temos também como pilar a teoria da comunicação humana, né? Bowen foi não, me fugiu o nome. A teoria da comunicação humana, Bateson, né? O autor foi Bateson, onde ele traz esta perspectiva, o estudo da pragmática da comunicação humana através de um fenômeno científico fidedigno, né? Na compreensão de uma estrutura
de relacionamentos. Então, a comunicação tem vários conceitos, tem várias percepções, dinâmicas de interação que nós vamos desenvolver, né, para fazer uma análise daquela família e daquela dinâmica também. Ah, também temos como pilar a cibernética, daí ela migra aí de primeira e segunda ordem, que é onde nós observamos o ser humano como uma máquina, né? A parte da tecnologia, né? Lembrei de um detalhe, né? A sistêmica, nós não temos um pai, né? Nós não temos um único autor. Nós não nascemos da psicologia, né? Nós nascemos das ciências tradicionais, que é a biologia, a física, a matemática, a tecnologia, a antropologia, a filosofia. Depois que nós migramos para a área da saúde através da psiquiatria, migramos para a psicologia através da psicanálise, e aí a gente se constitui como uma abordagem, né, baseada em evidências, né? Então, se eu for trazer para vocês, pretendo trazer ainda no dia de hoje, o que que a comunidade terapêutica observa desta abordagem, dos benefícios que a abordagem traz, né? Ela tem toda uma fidedignidade, uma cientificidade comprovada, reconhecida como uma abordagem clínica. Nós temos uma organização, né, uma parte etiológica, nós temos uma organização dos nossos pilares, da nossa própria filosofia enquanto abordagem, e temos também uma organização enquanto abordagem psicológica. Né? Nós chamamos, as nossas alunas vão lembrar disso, nós chamamos das escolas clássicas da terapia familiar sistêmica, né? Onde nós organizamos a parte prática, técnica, né, do que é a abordagem sistêmica, bem como, né, as teorias e práticas contemporâneas da abordagem sistêmica, né? Dentre elas, temos várias escolas, a escola experiencial, a escola de Bowen, de multigerações, nós temos a escola analítica, comportamental, nós temos dentro das contemporâneas a terapia narrativa, né, voltada na resolução de problemas, que é a terapia breve, dentre outras escolas onde faz esta organização, né, de práticas técnicas e reconhecimentos do próprio conselho, vamos dizer assim, enquanto psicologia, né? Então, dando esse segmento, né, citei para vocês os três pilares e conceitos básicos da sistêmica, que é essa visão da família como um sistema, né, a família, matriz de identidade. É a partir dessa minha primeira experiência de vida que eu me constituo sujeito, pessoa, como que é a minha dinâmica de ser hoje enquanto mulher adulta, né? Está tudo pautado e relacionado à minha estrutura a minha estrutura de infância, a minha matriz de origem, né? Minha matriz de identidade, que foi a minha família. Então, a família ela é um sistema. E vale ressaltar, gente, que nós, da sistêmica, nós nunca utilizamos o termo bem pejorativo, né? Que diz assim, sabe quando aquela pessoa ela tem algum déficit, ela tem alguma problemática na sua vida, ela, né, que a gente escuta como na sociedade muitas vezes. Ele veio de uma família desestruturada, né? Assim que a gente escuta. Ele vem de uma família desestruturada. Na perspectiva sistêmica, tirem esta nomenclatura, né, da fala de vocês, esta palavrinha, assim, do nosso dialogar. Porque na perspectiva sistêmica, toda família, todo sujeito tem uma estrutura. Haja visto que sistemas, né, são compostos por estruturas de relacionamento. Todo sistema ele é estruturado. Ele tem uma estrutura. Ele pode ser funcional ou disfuncional. Pode ser uma relação saudável ou uma relação adoecida. Entendem a diferença? Né? Então, nós jamais utilizamos o termo desestruturado, até para não criar rótulos para este paciente, até para não criar estigmas diante daquilo que nós compreendemos do que é um processo de relacionamento, né? Porque cada sujeito ele é único e a sua experiência ela é única. Então, aquilo que ele vivenciou na história e na vida dele não significa que será padrão
parâmetro, né, para ser seguido em todas as outras análises ou percepções. Claro que existe uma questão, a bioestatística vai falar sobre isso, né, sobre estatísticas, questões, relacionamentos e tudo mais. Mas, voltando para a questão, né, central de que eu estou trazendo para vocês, nós sempre utilizamos o termo estrutura. Então, ele pode ser disfuncional ou funcional. Jamais usamos o termo desestruturado, porque como temos uma visão de família como sistema, todo sistema tem uma determinada estrutura de composição hierárquica, de composição genética, de composição biológica, de composição de relacionamentos. Então, é uma estrutura. Existe, ela pode ter um déficit, né? Ser disfuncional ou ser funcional, ok? E aí nós seguimos para entender também padrões de interação e comunicação que fazem respaldo aí com um dos nossos pilares e faz com que nós saibamos como compreender esta análise comportamental de muitos dos nossos pacientes, porque na perspectiva sistêmica, nós observamos o nosso paciente através de sua interação, claro, né? Mas nós também olhamos o nosso paciente em que sua família é sua matriz de identidade e toda a sua composição está relacionada a este processo de identidade também constituída ao longo da história e dessa interação de comunicação que o nosso paciente tem, né? Como que ele lida com este processo, né? Como que ele se comunica, como que ele se relaciona dentro da sua dinâmica familiar, como que ele se relaciona com você, porque nós entendemos que o ser humano, ele é produto do seu contexto. Então, qual é o boom da sistêmica na psicologia? Qual é o diferencial da abordagem sistêmica e que ela se diferencia de todas as outras abordagens? E, ao mesmo tempo, se você perguntar para as outras abordagens qual a abordagem mais próxima, todos eles vão citar que a sistêmica é mais similar. Por quê? A sistêmica, ela faz essa análise do ser humano, né, através desse contexto social onde ele está inserido, e nosso objeto de estudo é sempre a construção, o contexto histórico, né, a dinâmica, contextualizar de onde esse paciente vem, né, então ela tem esse diferencial, começando que não foi um único autor, não nasce das ciências tradicionais, e o diferencial é que não analisa apenas a psique também, né? Hoje as abordagens estão também se atualizando, se adaptando a esta geração, a esta realidade, e até uma necessidade da Organização Mundial da Saúde, que a sistêmica já falava desde a década de 50, que é o conceito biopsicossocial. O ser humano através desses pilares biológicos, psicológicos e sociais. A Organização Mundial da Saúde reconhece o ser humano neste conceito na década de 80, mais ou menos, né? Então, as abordagens precisam se adaptar também por conta deste conhecimento, levar a dinâmica de interação em consideração. Então, quando nós atendemos um paciente, as suas questões problemáticas, por exemplo, não estão relacionadas apenas à psique, né, a disfunções psicológicas, mas estão relacionadas ao contexto onde esse sujeito está inserido, ao contexto onde ele foi constituído, ok? Isso são chaves, assim, detalhes que a sistêmica se diferencia, né? E aí, palavrinha-chave da sistêmica, que é a homeostase, né? Homeostase significa equilíbrio, né? Mas o equilíbrio nem sempre é saudável, a gente precisa fazer uma análise daquela dinâmica, daquele contexto, mas homeostase é equilíbrio, então a gente vai buscar o equilíbrio deste sistema familiar, né? Desse contexto familiar, um equilíbrio saudável, dinâmico. Diante disso, é importante também, né, trazer para vocês que o papel, né, do psicólogo, do terapeuta familiar, a gente tem que ter a nossa postura ética muito respaldada, muito estruturada, muito saudável também. Então, eu preciso estar bem com a minha profissão, né, eu preciso estar bem com a minha estrutura, com a minha lucidez, com a minha sanidade mental,
para que eu possa devolver isso, né? Eu sempre falo assim, eu preciso estar sarado para sarar o outro. Eu preciso estar bem para poder ajudar o outro, né? Eu preciso. Outra questão que eu falo muito, né, para que você entenda o sucesso de um psicólogo, observe as suas vitórias no consultório, mas as suas vitórias pessoais também. Isso é o que vai trazer aí também uma estrutura saudável para a dinâmica e o processo terapêutico. Eu gosto de trazer uma história minha, né? Quem é meu aluno sabe que eu adoro contar causo, né? Mas eu gosto de trazer uma história minha, que eu digo assim, eu sou terapeuta de casal e família há aproximadamente 10 anos, né? Desde a minha formação, desde quando eu me formei. Me formei em 2014, e desde lá eu atuo com casais e famílias, né? Mas eu sou casada há 7 anos. Meu casamento, né? Eu sou casada com o Alexandre, nós temos 2 filhos, tem o Bernardo de 4 anos e a Maria Helena de 2 anos, né? Então, partilhando a minha história, até porque é uma aula aberta, né? Eu sempre fui terapeuta de casais e famílias. E era muito mais fácil ser. Muita gente pergunta, Jaque, para ser, né, psicólogo de casais e família, precisa ser casado? Não, não precisa. Tanto que era muito mais fácil eu ser psicóloga de casais e família quando eu não era casada. Sabe por quê? Porque não tinha uma análise e comparação minha, psicóloga falando, daquilo que eu vivencio e daquilo que eu ofereço como serviço para os meus pacientes. Vocês sabem que eu sou muito verdadeira, né? Muito objetiva, muito clara naquilo que eu trago, naquilo que eu digo. Então, antes era a Jaque, né, mulher, solteira, independente, que trabalhava, que tinha seus recursos, que tinha o seu sucesso profissional, que tinha suas questões, seus sonhos, idealizações, desejos, vontades, ok. E tinha todo esse processo que era vivenciado, né, com os meus pacientes, encontrava muito resultado terapêutico com os meus pacientes. A partir do momento que eu me caso, eu preciso sim sarar o meu casamento para poder dar bons resultados no consultório, né? Essa é a minha visão. Porque senão, aquela neutralidade que o Código de Ética nos solicita não acontece. A gente começa a trazer a nossa concepção, a nossa história para o consultório. A gente começa a trazer aquilo que não é saudável para a nossa vida profissional. Então, dentro do nosso curso de psicologia familiar sistêmica, né, nós temos uma dinâmica que nós trabalhamos, o autoconhecimento profissional. O autoconhecimento profissional é uma prática dentro da nossa pós-graduação, onde nós trabalhamos a ideia do psicólogo se entender profissionalmente. E isso está totalmente entrelaçado à minha dinâmica pessoal, à minha vida particular, né? Então, para eu entender como que é o meu manejo, como que é o meu jeito de ser, como que eu vou vender um tratamento de casal, eu preciso ter o meu casamento também equilibrado. Só não estou dizendo que o meu casamento é perfeito, né? Não estou dizendo que, né? Mas a sanidade, a saúde mental, a estrutura do meu casamento, né? Hoje, principalmente, na dinâmica que nós temos de família, de educação positiva com os nossos filhos, é exatamente o que eu vendo no mercado de trabalho. É exatamente o que eu vendo para os meus pacientes. E quando eu preciso fazer uma manutenção no meu casamento, eu vou e busco manutenção no meu casamento. Porque eu preciso vender isso na minha vida profissional. Jaque, mas são coisas diferentes, mas na perspectiva sistêmica tudo está conectado. Na perspectiva sistêmica, tudo está entrelaçado. Uma dinâmica da nossa vida influencia na outra. Ok? Tá fazendo sentido para vocês? Deixa eu, acho que eu recebi um toquezinho aqui no chat, né? Jaque, qual a percepção da sistêmica sobre o psicólogo falar de si na sessão ali com o paciente? Então tá, vamos lá, Ivonete. É uma questão que ainda está relacionada a essa questão do código de ética, ok? Na prática, naquilo que nós estamos analisando na nossa aula de hoje, então vale, né? Bem bacana a tua pergunta, assim. Ah, muitas vezes isso acontece, né? Existe a sistêmica, ela traz essa percepção de que permite, né? Burray Bowen falava sobre isso. Você faz parte da história do seu paciente. Mas sempre que nós precisarmos fazer uma partilha
com o nosso paciente é para que nós observamos um case de sucesso, né? Quando um paciente, vou dar um exemplo para vocês do que eu acabei de fazer com vocês em sala de aula. Eu trouxe uma história minha, mas que não desqualifica o meu trabalho e que eu tenho entendimento até onde eu posso compartilhar. Percebe, Ivonete? Eu tenho que ter noção, discernimento, eu acho que é uma palavra-chave para a psicologia, discernimento, em que o paciente, em que o psicólogo, ele precisa ter discernimento no que compartilhar, como compartilhar e o momento que vai compartilhar, né? Então a sistêmica traz essa ideia de que nós podemos sim, né, trazer um pouco disso porque traz vínculo, proximidade, o rapport se torna mais concreto, porque nós fizemos parte da história desse paciente. Mas só que nós não podemos perder o vínculo terapêutico também e não confundirmos com aquilo que eu citei anteriormente, né? Conflitos de interesse. Eu vou acabar compartilhando com o meu paciente, então a gente acaba se tornando mais próximo, então eu vou desabafar com ele uma situação que aconteceu comigo. Isso muitas vezes vai desqualificar o nosso processo terapêutico. Isso muitas vezes é desqualificar e te colocar no nível com o teu paciente. É óbvio que nós já não observamos o nível de superioridade, mas de igualdade no sentido de relacionamento mesmo, confiabilidade, confiança, em que se perde a prática terapêutica, o processo da psicoterapia, né? Então, vamos usar isso que eu acabei de fazer com vocês como exemplo. Eu partilhei uma situação que eu considero relevante da minha vida, do meu casamento, para a prática clínica, né? Então, nós temos que ter essa compreensão, essa percepção do que compartilhar e como compartilhar. As minhas mazelas, as minhas misérias, eu não preciso compartilhar no consultório. Aquilo que é para minha psicóloga, né? Vamos lá, que eu vou fazer terapia, para minha psicóloga, eu não vou compartilhar com um paciente meu. Então, quando há uma partilha, nós vamos partilhar coisas, né? E cuidar muito para não se tornar repetitivo, né? Naquilo que nós estamos partilhando com o nosso paciente também. A Cleia perguntou se na sistêmica nós temos que seguir uma linha de uma escola, que você falou que algumas delas, como a narrativa e outras, eu tenho dúvidas sobre isso. E por que não estudamos sistêmica na graduação? O primeiro. Bom, a Fátima, eu vou responder mais rápido, né? Fátima, por que não estudamos sistêmica na graduação? Deveria. A faculdade que eu dou aula tem a disciplina de psicologia familiar e na ementa, dentro do plano de ensino, tem um objetivo que é a abordagem sistêmica familiar. Então, depende muito, Fátima, que eu percebo, a questão da cultura da região, né? Hoje a sistêmica está se expandindo no mundo, né? No mundo mesmo, porque eu tenho alunos e pacientes em todo o mundo, né? Pacientes em, bom, última vez agora atendi pessoas, não vou citar localidades específicas, mas que tem fuso horário comigo aí de 16 horas, por exemplo, né? Que ele está no dia seguinte, pacientes Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Portugal, Londres. Nós temos alunas, né, de Londres, né, meninas do esporte. Temos alunas que são de Londres, que são de outros lugares também, e que elas fazem parte, né? Então, hoje tem um boom da sistêmica acontecendo. E esse boom eu percebo também que Fátima, um boom que está acontecendo e já foi previsto pela sistêmica, tá? Porque há 12 anos atrás, quando eu tive a minha primeira aula de sistêmica, e eu entrei para a mentoria em sistêmica familiar há 12 anos, o meu professor dizia: olha, ela ainda não é a mais vendida no mercado, mas coloquem aí, daqui 10, 15 anos, a sistêmica vai ser uma das abordagens mais vendidas, porque as famílias estão se destituindo. E as meninas, acho que a Lud está concordando ali, porque é isso mesmo, né, Lud? O que nós estamos tendo, assim, de alunos, de busca, necessidade de mudanças de abordagem nessa dinâmica da sistêmica, porque é exatamente isso, as pessoas precisam entender que a geração está se modificando, está se moldando, está se reestruturando, e a perspectiva da sistêmica é o que está respondendo à necessidade da sociedade hoje, tá? E aí algumas colegas compartilharam agora também, né, que tiveram um semestre, não foi muita coisa. A outra, né, a Juliana diz que teve por 3 semestres na graduação, bacana. Por exemplo, eu sou supervisora de estágio.
na sistêmica. Então, os meus alunos que praticam a clínica, eles podem optar em ser meus supervisionados. E aí eles fazem a prática clínica em sistêmica. Daí eles vão ter esta perspectiva, né, prática também já na graduação. A Lívia disse que também teve, mas não foi tão aprofundado. Então, a gente vai se aprofundar onde? Numa pós-graduação, né? Numa aula, numa especialização, onde você vai estudar aí longos anos, né? 2 anos, mais ou menos, somente sobre sistêmica. Agora eu vou voltar aqui para a pergunta da Cleia, onde ela fala que temos que seguir uma linha. Não, nós não seguimos uma linha específica. O que que acontece, Cleia? Nós temos a identificação com algumas linhas, né, com algumas escolas, na verdade, com algumas escolas que eu me identifico mais, entende? Mas eu não preciso seguir uma escola clássica ou uma técnica contemporânea, não necessariamente, porque você vai ter um título. Eu lembro de uma história minha também, olha eu lá compartilhando. Eu sou muito apaixonada pela escola boeniana, né, que é a escola clássica multigeracional de Bowen. E quando eu estudei ela, eu falei para o meu professor assim: nossa, agora eu sei que eu sou boêmiana, né? Tentando dar aí um pai à minha prática. E dele assim: não, senhorita, você é sistêmica, porque a sistêmica não tem um único autor. Né? Então, dentro, você vai migrar pelas escolas clássicas, e quando vocês estudarem conosco as escolas clássicas, vocês vão ver que elas se complementam, né? O que uma escola clássica tem complementa com a outra, mas existe manejo dos autores das escolas clássicas que podem ser diferentes do nosso manejo de ser, mas lá na prática a gente acaba atuando com algum jeito ou outro mais parecido das escolas clássicas, e aí você vai se identificar. Ah, eu gosto mais de Virginia Satir, então eu vou estudar mais sobre Virginia Satir. Eu gosto mais de Salvador Minuti, então eu vou estudar mais sobre Salvador Minuti. Eu gosto mais de Murray Bowen, então, tudo vai depender do seu, aquilo que eu citei para vocês, o autoconhecimento profissional. Você vai começar a se identificar com as escolas e vai ter interesse em estudar mais elas, automaticamente vai estruturar um pouquinho mais o seu jeito terapeuta de ser, né? Jéssica pergunta, na sua percepção, há algum entrave com relação ao atendimento online dentro da abordagem sistêmica, de forma mais específica? Não vejo, tá, Jéssica? Não vejo. Até porque na época da pandemia teve agora, eu vou dizer que vocês esse ano que estou voltando mais para presencial, porque na época da pandemia basicamente 100% pandemia, depois eu tive os bebês, né? Porque na pandemia não tinha muita coisa para fazer, daí eu fiz 2 filhos, né? Eu fiz um atrás do outro, assim. Aí, aí eu migrei 100% para online. E eu super me adaptei, né? Super me adaptei, amo fazer atendimento online, acho que a gente tem uma aula, né, meninas? Eu acho que deve estar lá no YouTube, que é eu falando sobre o atendimento online, lá naquela época, né? Porque hoje eu também daria um outro manejo de aula, estruturaria melhor, porque a experiência também vai nos trazendo um pouco mais de bagagem, né? Mas eu não vejo entrave, né? Ahn, claro, claro, Heloísa. Eu não sei se, ô, Ludi, tu tens acesso àquele livro aí contigo que as meninas usam no Conceitos, Métodos e Práticas na Terapia Familiar Sistêmica? Se tu puder compartilhar aqui no chat, a Heloísa pediu. Porque se eu procurar aqui, eu vou acabar me perdendo. Daí tu compartilha ali. Tem esse que eu gosto e tem o Manual da Terapia Familiar. São os dois que a gente indica para quem está começando a estudar sistêmica, ler eles, tá? A gente manda o PDF desses dois aqui no chat para vocês terem acesso. O Manual da Terapia Familiar e Terapia Familiar, Conceitos e Métodos. São 2 livros que eu gosto muito e que eu sempre indico para quem tá estudando. Então, Denise, eu vejo bastante mudança, tá? Eu vejo bastante mudança, porque até os artigos científicos já estão citando a Tá terapia calor? familiar. Oi? É porque hoje ela tá falando de terapia familiar. A abordagem que eu quero é a mesma abordagem da pastora Renata. Lembra que ela me falou sobre a abordagem? Uhum. Tu tava Lá na no hora. retiro, é. Ah, E eu aí, acho que acho que alguém ligou o microfone sem querer. Tá. Dando seguimento aqui, Denise, eu percebo que os artigos científicos, eles estão trazendo, né, agora na contemporaneidade, está trazendo mais a perspectiva da terapia familiar presente dentro, né, das citações, né, a perspectiva da sociedade, do contexto, está sendo mais presente. Então, por isso que essa mudança geracional está acontecendo. Mas, sim,
a cognitivo-comportamental é uma das mais reconhecidas, principalmente para a mudança comportamental, né? Terapias que têm essa necessidade de mudança comportamental. Bom, meus amores, ok, já fiz aqui uma sequência de chat, né? Mas a gente já está se encaminhando para o fechamento do timer, não especificamente da nossa aula. Acho que a gente vai ter que fazer uma aula aberta, parte 2 aí, Lud. Mas, ou então vocês vão se aproximando aí da Viver, acompanhando um pouquinho mais da gente, entrando aí para nossa pós, para vocês entenderem um pouquinho mais do que a Jaque está falando. Mas para a gente poder trazer um fechamento aqui na nossa aula de hoje, né? Importante, né? Alguém trouxe aí dos entraves, né? É, a gente precisa ter a questão, né, do consentimento informado, a ética na terapia familiar, a confidencialidade e o sigilo, né, envolvendo, assim, principalmente o envolvimento de menores, como eu citei para vocês, o compartilhamento de informações. Isso é muito importante, principalmente quando a gente trabalha com casais e famílias. Como que eu vou conseguir ter essa dinâmica de, de ter uma imparcialidade nesse contexto, atendendo, não posso ter preferência para ninguém, né, nem para o casal, nem para a mulher, nem para o marido, nem para as crianças, eu preciso ter, claro, criança é sinônimo de proteção, né? Ainda mais eu aqui, mãe de dois, né? Criança é sinônimo de proteção, então tem um processo diferente também acontecendo aqui quando existe uma criança dentro de uma família. A gente vai sempre respaldar pelos processos, né, dos direitos da criança, mas a imparcialidade deve acontecer no aspecto, né, terapêutico que eu estou dizendo, ele deve acontecer. Ah, as aplicações, né, gente, dos princípios éticos é muito importante a gente ter isso na perspectiva sistêmica. Os desafios éticos que a gente vivencia na terapia familiar também, nós precisamos ter ele muito bem estruturado dentro de nós. Se não tem, qual a minha sugestão? Supervisão e mentoria, né, com psicólogos sistêmicos para que eu tire minhas dúvidas, eu saiba, e pós-graduação, obviamente, né? E o que eu devo fazer, como fazer, né? Tô com dúvida, aconteceu uma situação com determinado paciente, como que eu devo agir, Jaque? Qual é o caminho? Daí eu sempre indico, faça uma supervisão deste caso, faça uma mentoria com alguém, né, com experiência profissional, que sabe o que está fazendo para te orientar como seguir com determinada demanda. E as estratégias de promover a ética no profissional da terapia familiar, ela é uma linha de verdade minha, tá? Eu sigo isso com muito processo, assim, eu quero ensinar, né, os meus alunos a terem estratégias, né, de também promover a ética dentro do profissionalismo da psicologia em terapia familiar sistêmica. E para deixar vocês com um gostinho, né, que não deu tempo, mas nós temos um detalhe que está aí borbulhando já há um tempo, que é a grande diferença entre constelação familiar e a abordagem familiar sistêmica, né? Quanta gente se confunde, são coisas divergentes, totalmente diferentes, mas tem um detalhe que familiariza elas, que é o nome, né? E outro detalhe é que eu precisei estudar constelação familiar para poder dar uma aula sobre isso. Então, Bert Hellinger, que era o autor da constelação, ele era sistêmico. Então, eu tenho uma frasezinha que eu costumo dizer, que todo constelador é sistêmico, mas nem todo sistêmico é constelador. Porque os princípios éticos e as práticas de uma constelação familiar, e daí por isso que é importante eu trazer isso, né? Eu trazer isso nessa aula, já que estamos falando de ética, de que são coisas diferentes. E aí vocês acompanhem as nossas redes sociais, porque vai ser lançado um vídeo meu explicando, né, a diferença entre constelação familiar e terapia familiar sistêmica. E a gente discute muito isso nas nossas aulas, né? Normalmente é um questionamento levantado também na nossa pós-graduação, e eu tô ali para a gente discutir, conversar, sem preconceito, tá, gente? Trabalhando muito a questão da justiça e da ética profissional, porque eu penso que essa não é só uma linha de pesquisa minha, mas é uma linha de verdade que eu proporciono para os nossos alunos e quero levar isso adiante também, né? Então, a proposta, né, desse curso, assim, da nossa aula aberta de hoje, é trazer esses aspectos éticos do profissional da psicologia e da abordagem sistêmica familiar, para que a gente possa enfatizar essa questão, né, desses dois campos que eles andam juntos e precisam estar juntos. Precisam estar juntos.
os nossos alunos, né, eles vão ter a oportunidade de compreender tanto o código de ética, nos princípios fundamentados e responsabilidade do psicólogo, também os conceitos da terapia familiar sistêmica, né? E como que a gente consegue aproximar isso e fazer isso andar junto, né, de forma ética? E daí tem muitos, não porque não seja ético, obviamente que é, mas existem entraves que são esses, que eu citei para vocês. A prática de relacionamento, né, a proximidade que a gente cria com os nossos pacientes, os vínculos que nós vivenciamos, né, a questão do consentimento informado que eu citei para vocês, como obter esse consentimento de todos os membros daquela família, né? Como assegurar que esses pacientes estão entendendo que os objetivos, os procedimentos, existem limitações no processo terapêutico também, né? Como que a gente lida com esses conflitos de interesse, quais os caminhos que nós temos que adotar quando isso acontece. Primeiro, precisamos saber identificar este conflito de interesse, estabelecer limites claros com os nossos pacientes, né? Organizar isso com eles de forma em que eles tenham também lucidez no processo, fazer as supervisões quando nós precisamos. E outro detalhe, encaminhamento e encerramento quando necessário da terapia, né? A gente precisa ter esse discernimento de quando encaminhar um paciente para outro profissional, não necessariamente psicólogo, mas às vezes um psiquiatra, um endocrinologista, um outro profissional da área da saúde, uma perspectiva da nutrição, né? Ou um outro profissional da psicologia também. Por exemplo, eu tô ali atendendo um casal e eu tenho o feeling de que o processo terapêutico não é de casal. Quem está trazendo as queixas é particular, é individual, são questões a serem trabalhadas com esta mulher. Então eu preciso ter clareza, eu preciso ter lucidez no processo terapêutico. E eu olhar para aquilo e dizer assim: olha, nós vamos fazer uma estratégia terapêutica diferente. Eu vou encaminhar vocês para serem atendidos na performance de casal com alguém, com outro profissional, e eu vou continuar te atendendo no método individual. Ou vice-versa. Vocês permaneçam fazendo terapia de casal comigo enquanto eu vou encaminhar a esposa para tratar as suas questões particulares com determinado colega meu da psicologia, né? Entender essa dinâmica, ter esta percepção, este feeling, porque senão, sim, vai se tornar os erros terapêuticos. E aí o que que acontece? Essa mulher está trazendo questões suas particulares e o marido é ouvinte na terapia. E ainda dá pitaco, né? Mas é assim porque tal coisa aconteceu lá na tua vida, mas tu é assim porque, né? E aí ele fica sendo um coterapeuta. Pior ainda, né? É o coterapeuta da mulher dele no setting terapêutico aí no seu consultório, né? Então a gente precisa ter esse discernimento. E para a gente fechar, meus amores, né? A importância da gente sempre buscar formação teórica associado à prática. E aí vale ressaltar, né? As meninas já me permitam trazer isso, o nosso curso de pós-graduação traz isso, né? Nós temos uma especialização, você vai sair com o título de especialista em terapia familiar sistêmico e você vai sair com a formação em terapia familiar sistêmica, que são caminhos, né, que você vai fazer junto. Porque eu sempre falo, somente a teoria não basta. E normalmente, se você for comprar qualquer curso de pós-graduação aí, principalmente no manejo online, você vai ter a teoria, vídeo aula, e você vai ficar estudando de forma independente. O nosso performance é totalmente diferente. Nós temos prática, né? As minhas alunas estão aí, né? Eu tô vendo aqui a Manu, a Eliana, estão, né? Elas sabem, tem muita prática nas aulas, tem muita prática. Acontece muitas dinâmicas de grupo, muito estudo de caso, e a gente discute supervisão todas as sextas-feiras, do final de semana que é sua aula, você vai ter supervisão, não necessariamente somente comigo, mas com outros profissionais extremamente qualificados da nossa grade de professores da Viver, né? Então você sai com 2 títulos, o título de especialista em terapia familiar e de formação em terapia familiar, porque a especialização é teórica, a formação ela é prática, tá? Sempre buscar isso, tendo esse desenvolvimento das habilidades práticas é extremamente necessário e saber discernir e saber responder para os nossos pacientes, né? Saber identificar essa performance terapêutica, né? A integração da prática clínica com os conhecimentos, os recursos e ferramentas necessárias do suporte terapêutico que você vai promover para os seus pacientes, né?
Bom, meus amores, de maneira geral, eu acho que seria isso, assim, se desse tempo, gostaria de me aprofundar em outros detalhes com vocês, mas, né, dentro da nossa organização de hoje, eu vou enviar para vocês aqui um rascunho, né, um resumão da minha aula de hoje, questões importantes, até o que eu gostaria de me aprofundar um pouquinho mais com vocês, né, vou estar abrindo aqui, encaminhando. Eles têm acesso ao e-mail? Tem algum grupo, Lud, que dá para eu enviar? Só me responde isso. Pode me passar, prof, que daí eu envio lá nos grupos. Ah, perfeito. É melhor, porque eu gostaria de deixar um pouquinho mais bonitinho, porque tá bem rascunhão mesmo, assim, sabe? Né? Bem rascunhão. Eu deixo mais bonitinho, mando pra Lud, ela encaminha pra vocês, tá, meus amores? E aí vocês podem tá lendo um pouquinho mais, até do que eu iria explorar um pouquinho mais com vocês na aula de hoje. E aí fica aquele gostinho, né, de quero mais, né? Então, para que vocês possam aí estar conosco, né, na Viver, quem sentir no coração de fazer parte aí do nosso grupo de estudantes e psicólogos, né? Achei lindo, eu não tinha visto ainda as meninas trazendo, né? A Sabrina, a Ju, né? A Bianca, trazendo um pouquinho aí da história delas com a Viver, achei lindo elas trazendo, né? Os detalhes, as informações. E me senti muito bem acolhida também, citada por elas, né? Bem especial isso. E aí, aqui, né, a Lud encaminhou o livro que eu indico para leitura para vocês, né? Os dois livros que são os básicos que a gente trabalha na nossa escola também, né? Claro que temos outros e artigos, professores que têm artigos publicados estão na nossa grade de professores também, né? Então, vocês podem ficar à vontade aí para tirar dúvidas, perguntas. Alguém perguntou, meu Instagram é @jaque.psicóloga. Vocês podem estar me seguindo lá no Instagram. Eu não sou muito de rede social, tá? Sou mais disso aqui, de entrar da aula, ter o meu rascunho e seguir, conversar com vocês, né? Até a Sabrina me cobra isso, ela assim, professora, tu precisa alimentar aí, fazer um canal no YouTube, né? A Sabrina, que é nossa aluna, mas é muito bacana, assim, né, estar com vocês nessa manhã, poder partilhar um pouquinho do meu conhecimento, daquilo que eu trabalho no consultório, e dúvidas, perguntas, vocês podem estar trocando comigo, com as meninas do nosso suporte também, que elas estão bem qualificadas também para estar aí com vocês. Tá bom, meus amores? Passo a bola aí, né, Amanda, Lud, que estão aí no suporte comigo. Obrigada por esta manhã, né? Eu sempre aprendo também. Quanto mais eu falo, mais eu aprendo, né? Então, eu acho que por isso que eu gosto muito também de estar dando aula, fazendo essa parte de docência aí com vocês. Um beijo no coração de vocês, bom final de semana e dúvidas, né? Podem estar questionando aí, perguntando, que a gente vai estar respondendo para vocês. Show, muito obrigada, Jaque. Deu show, foi uma aula incrível. Pessoal, fiquem à vontade para deixar suas impressões aqui no chat sobre o que vocês acharam sobre essa aula de hoje. Lembrando que a gente tem mais um encontro do ciclo de eventos, dia 10, sábado que vem, às 9, uma aula aberta sobre a introdução à terapia sistêmica. E se vocês gostam e se identificam com a terapia familiar sistêmica, chegaram no lugar certo. Vocês sabem que na carreira de todo psicólogo as supervisões são muito importantes, né? Para tirar as dúvidas, deixar vocês mais seguros e confiantes em seus atendimentos. E no nosso curso de formação em pós-graduação em terapia familiar sistêmica, tem tudo isso. A gente tem supervisão de casos, grupo de estudos, psicoterapia, aulas síncronas, professores experientes e especialistas em suas áreas. E agora a gente vai mostrar um pouquinho da nossa grade curricular para vocês. Se a Prof. Jaque puder comentar um pouquinho sobre a grade, seria legal também. Posso sim, né? Então, gente, nós trabalhamos em cima dessa grade curricular durante bastante tempo, né? Quase um ano estruturando ela, então nós vamos aí nos aprofundar na parte teórica, né? As meninas estão passando aí para vocês as nossas disciplinas, né? Explorando o pensamento sistêmico com contexto contemporâneo, entender os novos paradigmas familiares, né? A avaliação familiar e ciclo vital, que eu citei para vocês na aula de hoje, a postura ética, né, que é esse pincelar da aula de hoje, as nossas aulas aí vocês vão se aprofundar nessa disciplina,
atuação em grupos familiares, teoria da personalidade, do temperamento, porque na perspectiva sistêmica existe uma compreensão, né, do ser humano desde a sua concepção, então a gente leva isso em consideração também, né? As doenças mentais crônicas, DSM, CID, as escolas, como citei para vocês, a escola de Milão, a estratégica, estrutural, simbólica experiencial, a teoria construtivista e construcionista, a escola multiracional de terapias familiares, famílias psicossomáticas, que é a escola Andy Boy, que é minha paixãozinha tá aí. Muita prática, né? Nós temos aí duas, parte 1 e 2 dos conceitos, métodos, técnicas e práticas na clínica. Uma aula de genograma, que é uma técnica específica, né, da terapia familiar, mas muitas abordagens também utilizam, psicodiagnóstico utiliza, então a gente vai ter um dia aí de genograma, as terapias pós-modernas, né, perspectiva multidisciplinar, etnicidade e gênero, que também está bem alta nas nossas gerações, nós acrescentamos na nossa disciplina. E aí nós vamos trabalhar questões específicas, né? Nós temos aí a questão da dependência e relações com seus familiares, a violência doméstica e o abuso, né, de maneira geral, pessoas com deficiência e como que o terapeuta consegue fazer esse manejo. Aí vocês têm a disciplina de metodologia científica, porque vocês precisam fazer um artigo final, né? Vocês precisam qualificar ele, vocês vão ter uma apresentação. E além disso, né, a sistêmica ela é abrangente, ela não é só clínica. Nós temos a questões, né, que nós trabalhamos na organização, na educação, no hospitalar, no contexto jurídico. Então, temos professores especializados nesta área e que atuam nesta área. Eu sempre gosto de dizer que o nosso professor da Viver, ele não é apenas professor, porque ele é psicólogo também, então ele atua, né, nessa dinâmica, no seu contexto prático de trabalho. Né? Nós temos aí módulos abertos, que são imersões, né, onde a gente passa aí 2, 3 dias estudando de forma bem profunda temas específicos e aquilo que a gente acha bem importante, né, que é o grande diferencial da Viver, supervisão e vivências, assim como o estágio supervisionado que vocês vão estar fazendo ao longo, né, do nosso curso. Perfeito, prof. Muito obrigada. E vocês têm acesso a tudo isso por mensalidades de até 30 vezes de 550, mas muito para além disso, nós oferecemos planos de pagamento flexibilizados que com certeza vão caber no bolso de vocês. E se você é estudante de psicologia, a partir do 7º semestre, já pode ingressar no nosso curso com condições mais facilitadas. E para você que é recém-formado em psicologia e possui CRP ativo, também pode fazer parte do time de psicoterapeutas da nossa clínica, fazendo atendimento em nossa clínica, uma parte do valor é revertida para pagar parte da mensalidade. E o curso de formação e pós-graduação em terapia familiar sistêmica está com as inscrições abertas nesse exato momento e com uma série de bônus e descontos incríveis, válidos somente para inscrições até segunda-feira, dia 5. Então, fazendo a sua inscrição antecipada, você vai ganhar bônus exclusivos no valor total de R$ 2.100. É isso mesmo, gente, um bônus de R$ 2.100, que inclui o quê? Um curso de perdas e lucros em videoaula, no valor de 250, um curso de marketing para psicólogos em videoaula no valor de 200, uma mentoria de marketing para psicólogos ao vivo no valor de 280, R$ 500 em créditos exclusivos para cursos livres na Viver Mais e 50% de descontos nas 3 primeiras mensalidades no valor total de R$ 870. Lembrando que todos esses bônus são válidos somente até segunda-feira agora, dia 5. Então aproveitem essa chance. Entrem no grupo de interessados que a gente vai deixar aqui no site, no chat, e saibam mais sobre o curso e todos os detalhes com a nossa equipe. A gente vai deixar no chat aqui o grupo do WhatsApp, para a gente continuar a nossa conversa por lá. Lá vocês vão ter acesso ao formulário, ao guia do curso, saber mais sobre as disciplinas e os professores, todas as informações detalhadas sobre o nosso curso de formação e pós-graduação em terapia familiar sistêmica. Entrem no link do WhatsApp para ter todas as informações. A nossa equipe está preparada para atender vocês e tirar todas as dúvidas. Então, eu agradeço mais uma vez a participação de todos nessa manhã. Um agradecimento especial à nossa professora de hoje, maravilhosa. E eu desejo a todos um ótimo final de semana. Não esqueçam do próximo evento, sábado que vem, e que os bônus de inscrição são válidos até essa segunda, dia 5. Então, aproveitem essa chance.
e nós continuamos a conversar no grupo do Whats. É isso, pessoal. Bom final de semana. Um beijo para todos e obrigada pela presença de todos. Beijo, beijo. A gente se fala no Whats, hein?